E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos falado ultimamente sobre o poder da palavra. Poder da palavra. Uma mãe ou um pai, normalmente a mãe, diz para a filha rebelde: olha, você está fazendo isso comigo? Você está me entristecendo, fazendo tudo o que eu não quero que você faça? Então, quando você casar, seus filhos vão fazer pior com você. E não é que essa palavra, essa maldição pega. Essa maldição pega por quê? Porque os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Aí é que está o poder da palavra. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos, se os pais abençoarem os seus filhos, eles serão abençoados. Se os pais amaldiçoarem os seus filhos, eles serão amaldiçoados. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, você imagine se os pais tem a autoridade para abençoar ou amaldiçoar os filhos, imagine o próprio Deus e a quem ele unge, consagra, abençoa, dá autoridade. É justamente esse o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus executa neste mundo. Nós determinamos com autoridade a bênção na vida das pessoas. Só para você se situar e ver e conferir a grandeza dessa atitude, porque as pessoas normalmente não dão muita atenção às palavras, mas não sabem o poder que elas têm. Nós temos falado sobre o caso de Isaac, quando abençoou o seu filho Jacó no lugar de Esaú. Nós falamos que Jacó correu atrás, buscou, procurou, se esforçou, fez de tudo para receber a bênção do seu pai, que já estava determinada para o seu filho, o outro irmão dele, Esaú. Mas Jacó queria essa bênção. Então, ele acabou enganando o seu pai, vestindo uma roupa do seu irmão, cobrindo o pescoço e as mãos com pelo de cabrito. E ele então se apresentou perante o pai, que estava cego, não podia ver realmente, nem um pouquinho. Então o pai, depois de cheirar a sua roupa, depois dele estar absolutamente seguro de que era Esaú, então Isaac abençoou a Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. E disse assim, olha só, a bênção que Isaac determinou para Jacó. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí ele começa, Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Quer dizer, aqui ele estava determinando a bênção econômica para Jacó.
Depois ele diz: sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mão se encurvem a ti. Quer dizer, aqui Isaac está determinando que Jacó fosse colocado como cabeça. Fosse cabeça. Quer dizer, senhor. Quer dizer, empresário. E depois ele diz assim, ele termina essa bênção dizendo assim: maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Pronto. Quer dizer, 3 formas de abençoar Jacó. Mas foi só palavras. Aqui nós estamos vendo palavras. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, e tendo saído este da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada, e falou para o seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho trouxe, para que me abençoes. Mas Isaac, seu pai, falou: mas espera aí, eu já acabei de te abençoar. E Esaú disse: não, o Senhor abençoou o meu irmão, que se vestiu com a minha roupa, se fez passar por mim, para que o Senhor o abençoasse. O Senhor o abençoou. Agora, eu estou aqui e eu quero a bênção. Como é que eu faço? Aí o pai disse para ele: meu filho, eu abençoei o seu irmão e ele está abençoado. Não tem jeito. Não há como eu mudar essa situação. Eu determinei. Veja, minha amiga, meu amigo, observe que a palavra antigamente não podia voltar atrás. Sabe aquela história, palavra de rei não volta atrás? Pois bem, assim era a palavra humana naqueles tempos, das pessoas honradas. Ora, até hoje, há pessoas honradas que mantêm a sua palavra, independentemente das circunstâncias. Então, Isaac havia abençoado de forma errada a Jacó. E quando o seu filho, o outro filho, Esaú, veio e reclamou essa bênção, então o pai disse: olha, eu abençoei seu irmão, eu não sabia, eu sou cego, e ele está abençoado, eu não posso mudar isso. Eu não posso mudar isso. Quer dizer, Isaac estava passando para o seu filho aquilo que ele recebera do seu pai, Abraão. E é importante você notar que, com a mesma autoridade que Deus abençoou Abraão, Abraão abençoou Isaac. E agora Isaac abençoa Jacó. E não pôde voltar atrás. Estava determinado. E é isso que nós estamos fazendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Não importa se a Igreja Universal é bonita, é grande, é uma catedral, é o templo, ou se ela é pequenininha, tem pouca gente, se ela é pobrezinha, não importa se ela esteja num lugar luxuoso ou num lugar pobre e miserável, não importa a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas você pode saber de uma coisa: o pastor que lá está é um homem de Deus. Tem a autoridade, tem a minha autoridade para abençoar você. Assim como eu tenho autoridade, que eu recebi a autoridade de Deus para abençoar as pessoas, e eu tenho abençoado os pastores têm a autoridade minha para abençoar aqueles que vierem na Igreja Universal do Reino de Deus. Enquanto estiverem na Igreja Universal do Reino de Deus, forem fiéis, eles terão
essa autoridade. Mas, se eles saírem, então já não tem mais essa autoridade. Perderam a autoridade. A autoridade deles é válida enquanto eles forem fiéis. É a mesma coisa, a autoridade que Deus me deu é válida enquanto eu sou fiel a Ele, a Deus. Mas se eu me tornar infiel a Ele, a minha autoridade vai embora, acaba. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, o que importa não é o prédio, não são as paredes, não é o luxo ou a pobreza. E também com respeito ao pastor, não importa se ele é alto, forte, bonito, ou se ele é magrinho, se ele é franzino, se ele é pobrezinho, se ele fala mal, se ele lê mal, não importa. O que importa é a autoridade que ele tem para abençoar a sua vida. Isso que é importante. Porque a autoridade que o pastor tem, pelo menos o pastor da Igreja Universal tem, que recebeu de nós, essa autoridade está na sua palavra. Porque ele é íntegro, porque ele é reto, porque ele é correto, porque ele é de Deus, ele tem a minha autoridade que eu recebi de Deus para passar para você. Por exemplo, hoje nós temos uma campanha especial em favor dos enfermos, dos doentes. Nós não somos médicos para curar ninguém, mas nós temos a autoridade que o médico não tem. O médico tem a ciência para ajudar as pessoas, mas a autoridade de Deus, a autoridade divina, essa é só daqueles que foram ungidos, consagrados com a autoridade divina. No caso, Abraão foi imbuído da autoridade de Deus. E Abraão, com essa autoridade, transferiu-a para o seu filho Isaque. Seu filho Isaque, antes de morrer, transferiu-a para Jacó. Quando o irmão mais velho veio e reclamou essa bênção, o pai disse: não, meu filho, eu já abençoei o seu irmão e ele está abençoado e não tem jeito de mudar essa situação. Por quê? Porque é a autoridade divina. Isaque representava Deus ali. Ele representava Deus para abençoar o seu filho. Por isso ele diz assim: seja abençoado os que te abençoarem, e seja amaldiçoado os que te amaldiçoarem. Então, uma pessoa que tem a autoridade de Deus, ela é abençoada por Deus para abençoar as pessoas. Quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Então, quando uma pessoa amaldiçoa, está amaldiçoando a si próprio. Quando uma pessoa ora por mim e me abençoa, então essa pessoa está abençoando a si mesma. Por quê? Porque há uma palavra determinada, e eu creio nessa palavra. Eu creio de todo o meu coração, tanto quanto eu creio em Deus. Porque a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia, não é mudada. Como Deus, a palavra de Deus é como Deus, não muda. Ele é imutável. O que ele foi ontem, ele é hoje e será sempre. Assim é a sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, eu não estou me referindo às outras igrejas, que também têm os seus servos, tem os servos de Deus, tem igrejas que têm servos de Deus e tem igrejas que têm servos do diabo. A gente sabe disso. Mas se você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, eu garanto a você que o pastor que lá está, se ele é fiel, como eu tenho sido para com meu Deus, ele tem autoridade minha para abençoar você e você será abençoado. Não importa as circunstâncias. Eu não digo que você vai ser abençoado de forma que no dia seguinte vai chover dinheiro na sua casa. Não, não vai acontecer isso. Mas, assim como aconteceu com Jacó. Jacó, depois que ele foi abençoado, o irmão dele disse: olha, quando meu pai morrer eu vou te matar, porque você roubou a minha bênção. Ora,
Imediatamente, Jacó, com medo, fugiu do seu irmão, fugiu de casa, largou tudo para trás, largou todas as suas propriedades, largou tudo que ele tinha, ele deixou para trás e foi para o deserto, fugiu pelo deserto. Mas mesmo fugindo pelo deserto, sem eira nem beira, ainda assim ele trazia consigo, dentro de si, a promessa, a bênção do seu pai. Eu lembro que meu pai, sempre pela manhã, mamãe também exigia, mas o meu pai, ele falava assim, se eu passasse por ele pela manhã e não pedisse a bênção, como se fosse um bom dia, eu levava um bofetão. Eu era obrigado a pedir a bênção. Bênção, pai. Antigamente era assim. Normalmente, eu falava com a mamãe, bênção, mamãe, era o meu bom dia. Os tempos mudaram e o diabo sutilmente mudou essa concepção, essa tradição, digamos assim, esse costume. Ao invés dos filhos pedirem a bênção dos pais, ele diz bom dia fulano, bom dia fulano. Mas antigamente, nós, filhos, pedíamos a bênção do pai e da mãe. Então, hoje eu sou abençoado porque naqueles tempos, todos os dias, eu pedia a bênção à minha mãe e ao meu pai e eles me abençoavam. E hoje, as minhas filhas também fazem isso. Elas pedem bênção, pai, e eu abençoo. Eu as abençoo. E elas são abençoadas. Porque eu as abençoo. Comigo, em casa, elas não dizem bom dia, pai, bom dia, mãe. Não. Bênção, pai. Bênção, mãe. E então, nós as abençoamos. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje, aqui no Templo de Salomão, nós teremos o Bispo Márcio curando aqueles que creem na autoridade dele. O Bispo Márcio tem autoridade para abençoar a sua vida, para curar você das suas enfermidades. Todos os demais bispos, pastores e auxiliares da Igreja Universal do Reino de Deus. Essas pessoas foram consagradas, foram ungidas, foram imbuídas de autoridade para abençoar você. A autoridade deles é para quê? Para usar a palavra que determina a bênção para a sua vida. E quem crê vem. Quem crê vem em busca dessa bênção e não tem que pagar nada. Essa bênção é gratuita. Porém, a pessoa tem que vir, ela tem que manifestar a fé, ela tem que exercitar a sua fé. Se você vier receber essa palavra, a sua vida vai mudar. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e
te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. Demandam contra ti. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento. Graças a Deus. Você entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte, a mensagem? Você entendeu o poder da palavra? Porque a palavra de Deus é Jesus. É Jesus. Jesus é a palavra. No princípio estava com Deus. No princípio ele era Deus. No princípio ele estava com Deus. Ele era Deus. A palavra, o verbo vivo. E quando nós abraçamos essa palavra, quando nós obedecemos essa palavra, nós estamos obedecendo ao próprio Deus. Portanto, quando você observa a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, quando você absorve os seus pensamentos, as suas ideias, você está absorvendo o próprio Espírito de Deus e que faz de você uma nova criatura. Portanto, ao chegar na Igreja Universal do Reino de Deus, você estará, obviamente, manifestando a sua fé e, consequentemente, sendo abençoada pelo pastor. A palavra que o pastor determinar para você vai acontecer. Vai acontecer. A exemplo do próprio Jacó. Ele saiu pelo deserto com a mão na frente e outra atrás, mas ele carregava consigo a promessa. E, passados uns dias, semanas, talvez meses, ele chegou ao ponto de ser abençoado. E depois de alguns anos, ele se tornou mais rico do que o chefe, o patrão dele. Ele se tornou mais rico. Tão rico que ele teve que sair da casa ou das propriedades do patrão, porque ele estava muito mais rico do que ele. Que é o que tem que acontecer. A mesma coisa aconteceu com Isaac, o próprio Isaac, na terra dos inimigos. Ele foi tão próspero, foi tão abençoado, que o inimigo veio para ele e falou assim: olha, é melhor que você nos deixe a nossa terra, porque você já está mais rico do que nós. Amaleque fez isso com Isaac. Isaac teve que deixar aquela terra porque ele estava mais rico do que o dono daquela terra, ou o rei daquela terra.
Minha amiga, meu amigo, Deus quer fazer de você mais rico do que o seu patrão. Você acredita nisso? Talvez você ria, talvez você fique... Não ria, não. Se você ri, se você debocha, se você não acredita, é porque você não tem ideia, não tem condições de mensurar a grandeza do poder da palavra de Deus. Se há poder na palavra de uma pessoa, imagine o poder da palavra de Deus. Agora, é claro, é óbvio que aqueles que querem ser abençoados por essa palavra têm que manifestar a fé. Elas têm que buscar, elas têm que querer, elas têm que clamar. Jesus passava no meio dos aflitos e somente aqueles que o invocavam eram atendidos. Não todos. Nem todos foram curados por Jesus. Nem todos. Porque nem todos invocaram. Mas aqueles que o invocaram, quer dizer, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que creram na sua autoridade, foram abençoados. Foram abençoadas por quê? Pela palavra que Jesus pronunciava. Jesus não era médico, Jesus não era dentista, Jesus não era agricultor, Jesus era um pregador da palavra viva, a palavra de Deus. E quem acreditasse naquela palavra seria automaticamente abençoado. Você que está me ouvindo nesse momento, você precisa só de ouvir, receber, beber dessa palavra, mais nada. A partir do momento que você coloca essa palavra em prática, você vai arrebentar, merecendo ou não, sem ser religioso. Você não precisa ser religioso, você não precisa pertencer a qualquer religião. Basta você crer na palavra de Deus e já era. Você vai arrebentar. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus ilumine a sua mente para que você possa enxergar as coisas mais importantes da vida que Ele criou. Até lá. De alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer, por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão.